Vamos para a nossa segunda aula sobre o gênero conto. Para início de conversa, nós vamos assistir um vídeo introdutório sobre o gênero conto e, ao final, escutar uma história narrada sobre conto. Hoje a gente vai falar sobre contos. Tem muitas formas de contar histórias, através da escrita, de produções audiovisuais ou até através da oralidade. Antes de existir a escrita, as histórias já eram passadas de geração em geração através da oralidade. Fáceis de lembrar e de contar para os amigos, para a família, os contos permaneceram até hoje como histórias curtas, e alguns deles podem ser muito antigos, porque chegaram até nós através da nossa cultura oral. Então, normalmente, ele só vai possuir um conflito a ser resolvido. Essa resolução pode ser de uma forma boa ou não. Além disso, os contos também, normalmente, possuem poucos personagens, um espaço ou um cenário limitado e um recorte de tempo reduzido. É sempre legal perceber quem são os personagens, onde essa história está se passando. Às vezes é só uma sala, um quarto, um jardim, mas o lugar que esses personagens estão interagindo. E também qual é o conflito da história. Às vezes pode ser um conflito bem complexo ou então só um pensamento de um personagem que precisa de uma conclusão. Identificar tudo isso ajuda a gente a entender melhor a história. Existem também diferentes tipos de contos. Você já deve ter ouvido falar no conto de fada. Também existem os contos maravilhosos, também chamados de fantásticos. Tem os contos de terror e os contos populares. Os contos de fadas são marcados pela existência da mágica na história. Os personagens podem ser fadas, gnomos, rainhas, reis, bruxas. São as famosas histórias que começam com Era uma vez. Isso também quer dizer que a época ela é indeterminada, mas, normalmente, elas acontecem no passado medieval. Alguns exemplos de contos de fadas são Cinderela e O Príncipe Sapo. Já os contos de terror envolvem o sobrenatural, que não é a mesma coisa que magia. Nos contos de fada, a magia é conhecida pelos personagens. Ninguém acha aquilo esquisito. Já nos contos de terror, o que é além do natural assusta as pessoas. Essas histórias podem ter, por exemplo, lobisomens, vampiros, fantasmas. E os personagens se assustam com essas coisas fora do normal. Esse tipo de conto pode até dar medo em quem está lendo. E também, às vezes, não vai ter um final feliz. Alguns exemplos de contos de terror são A Máscara da Morte Rubra, de Edgar Allan Poe, e A Morta, de Guy Maupassant. O conto fantástico ou maravilhoso envolve o absurdo das coisas. As personagens podem até ser do nosso mundo vivendo a vida comum que conhecemos, mas em algum momento coisas impossíveis na nossa realidade começam a acontecer, mais ou menos como se fosse um sonho. Mas, diferente dos contos de terror, os contos fantásticos ou maravilhosos não costumam dar medo. Alguns contos fantásticos que você pode procurar são O Espelho, de Machado de Assis, e também Homem de Areia, de Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, contos populares. Esses contos são os que mais estão relacionados com a nossa narrativa oral. Passaram de geração em geração e podem ter muito a ver com a cultura de um povo. Esses contos também muitas vezes não têm um autor definido, porque foram tão popularizados que ninguém mais sabe quem contou essa história pela primeira vez. Normalmente, eles vêm numa linguagem mais informal e pode incluir elementos dos outros tipos de contos também. Alguns contos populares, o Saci e Dois Cegos Briguentos. Agora, vamos ver o exemplo de um conto popular, O Sapo e a Onça. Tudo começou quando, certo dia, a onça encontrou o sapo num charco, também chamado no Brasil de igapó. A onça estava furiosa desde que lhe haviam roubado o fogo e não queria conversa com ninguém, muito menos com Rele Sapo. "Bom dia, dona Onça!", disse o sapo. A onça estava com muita raiva, disposta a abocanhar qualquer um que se atravessasse no seu caminho. E só não engoliu o sapo por achá-lo muito asqueroso. "Como ousa dirigir a palavra a mim, ser repugnante e desprezível?", rosnou ela. "Meu amigo, tudo é questão de opinião", respondeu o sapo, fleumaticamente. "As sapinhas não me acham nada repugnante e não conheço ninguém que me despreze." "Pois eu o desprezo." "Por favor, não banque a tola. Se me desprezasse, não estaria aí me ofendendo." Diante disso, a onça ficou ainda mais furiosa. "Desprezível, sim! Quem olha para você com respeito? Ninguém!
todos me respeitam. Meu grito, por exemplo, é o que infunde mais terror em toda a floresta. Pela primeira vez, desde que lhe haviam surrupiado o fogo, a onça arreganhou os dentes sem ser de raiva e despejou uma gargalhada. Ria e o mundo rirá contigo, disse o sapo superiormente. Quer dizer que o seu rugido é o mais apavorante da floresta? Disse a onça após recuperar o fôlego. Pois essa eu pago para ver. Então, a onça trepou numa pedra e lançou aos ares o seu urro mais tétrico e desafiador. Instantaneamente, uma algazarra de coisas fugindo por terra, céu e água agitou a floresta. Foi tamanha a balbúrdia que, durante cerca de 5 minutos, só se escutou o eco horrendo da fera e das criaturas se atropelando na fuga. Somente quando o último eco de seu grito se desfez no ar, a onça desceu lentamente do seu pedestal de glória. Sua cabeça estava erguida, e um brilho insuportável de soberba fazia com que suas pupilas amarelas cuspissem faíscas de regozijo. Então, foi a vez do sapo demonstrar o poder da sua voz. Depois que a onça abandonara o seu posto, o sapo galgou num pulo a pedra, encarapitando-se no topo. Muito bem, agora o urro do sapo, anunciou ele como um mestre balofo de cerimônias. O ruído do riso da onça obrigou o sapo a aguardar alguns instantes. Somente quando tudo fez silêncio outra vez, foi que o sapo encheu bem o papo até torná-lo translúcido e arremessou finalmente o seu coachar rouco de sapo. Então, aconteceu uma espécie de reverberação total, como se alguém tivesse espalhado pela selva inteira milhares de caixas de som amplificadas ao máximo. As árvores tremeram desde as raízes até as folhas, enquanto o solo chacoalhava. Incapaz de suportar a zoeira terrificante, a onça levou as 2 patas às orelhas, tentando suportar dignamente aquele coachar colossal. Mas, quando viu que não podia mais suportar, atirou tudo para cima e tratou de dar no pé. « Ei, espere! » gritou o sapo do alto da pedra. « Quer apostar como sou também mais veloz? » Mas a onça já não escutava mais nada, desaparecida que estava nas brenhas da mata. Só então, o sapo lançou um segundo coachar, que foi a ordem expressa para cessarem todos os outros, já que, na verdade, não só ele havia gritado, mas todos os outros sapos assemelhados da floresta, tais como as dias, as rãs, as pererecas, os cururus e o restante da valorosa dinastia dos seres coachantes. Nesse conto, os personagens principais são a onça e o sapo, e deu para perceber, pela história, que os dois estão no meio da mata. E o conflito da história é quando os dois vão disputar quem tem o rugido mais amedrontador da floresta. E esse conflito se resolve com o sapo enganando a onça, fazendo ela pensar que aquele coachar tão poderoso era só dele. Para resumir, os contos são histórias muito curtas e surgiram da prática oral de se contar histórias. Dessa prática nasceram os contos populares e também outros subgêneros de contos, por exemplo, os de terror, os contos de fadas, os contos maravilhosos e vários outros tipos. Para entender melhor o conto e qualquer outra história que você leia, é legal perceber sobre quem você está lendo, onde essa história está se passando e também qual é o conflito a ser resolvido. Sua vez. Qual tipo de conto você ficou com mais vontade de ler? Que tal você buscar um conto desse subgênero, ler e contar para os seus amigos sobre ele? Ou ainda, ler alguns contos e indicar o seu preferido para alguém que você gosta. Quem sabe, depois de um tempo, você não pode escrever o seu próprio conto. Bons estudos e até mais! Muito bem. Então, os elementos do conto, temos a estrutura. A estrutura do conto ela é baseada nos elementos fundamentais da tipologia narrativa. Nesse sentido, o gênero textual em questão deve ter personagens, principalmente, o inicial é personagens. Esse elemento corresponde aos seres que executam e sofrem ações durante o enredo das narrativas. Nesse sentido, podem ser personagens tanto seres humanos quanto outros seres viventes, tais quais animais, plantas ou até objetos humanizados.
Agora vamos observar um trecho no qual apresenta a personagem Ana no conto O Amor, de Clarice Lispector. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarrenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si malcriados instantes cada vez mais completos. A cozinha era, enfim, espaçosa. O fogão esguiçado dava estouros. O calor era tão forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Mas o vento, batendo nas cortinas que ela mesma cortara, lembrava-lhe que, se quisesse, podia parar e enxugar a testa, olhando calmo o horizonte. Como um lavrador, ela plantara as sementes que tinha na mão, nas outras, mas essas apenas, e cresciam árvores. Crescia sua rápida conversa com o cobrador de luz, crescia a água, enchendo o tanque, cresciam seus filhos, crescia a mesa com comidas, o marido chegando com os jornais, e sorrindo de fome o canto importuno das empregadas do edifício. Ana dava tudo tranquilamente, sua mão pequena e forte, sua corrente de vida. Nesse trecho, nota-se que o leitor conhece a personagem pelas ações de Ana. Ela plantara as sementes que tinha na mão. Não outras, mas essas apenas. Bem, como pela descrição de pessoas próximas a ela, como os filhos ou o marido, além disso, sobre o cenário descritivo, a cozinha em específico e o apartamento em geral, são também elementos que fazem o leitor pensar sobre quem seria essa personagem. Aí, depois dos personagens, vem o narrador. O que é o narrador? O narrador é aquele que conta a história ao leitor. Possui tipos conforme se especifica a seguir. O narrador em primeira pessoa. Também é conhecido como narrador personagem. É aquele que participa do enredo que narra. Os verbos utilizados são flexionados na primeira pessoa do discurso. Também tem o narrador observador. Não participa da história, é alguém externo a ela, desconhecido dos personagens e irrelevante ao conflito. Os verbos usados são flexionados na terceira pessoa do discurso. É importante dizer, esse narrador conta apenas o que vê, desconhecendo o futuro ou os pensamentos dos personagens. Também tem o narrador onisciente. Também ele não participa da história. No entanto, diferentemente do observador, é um tipo que conhece o passado, o futuro e os pensamentos dos personagens. Aí vem o tempo. O tempo é um elemento que em uma narrativa pode ser entendido de duas formas. De um lado, fala-se de tempo como época em que a história ocorre. Por exemplo, no conto Negrinha, de Monteiro Lobato, o enredo acontece pouco depois da libertação dos escravos, em 13 de maio de 1888. A excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Vinha da escravidão. Fora senhora de escravos e daquelas ferozes, amigas de ouvir cantar o bolo e estalar o bacalhau. Nunca se afizera ao regime novo.
Essa incidência de negro igual a branco e qualquer coisinha, a policial, qualquer coisinha, uma macumba assada ao forno, porque se engraçou dela o senhor. Uma novela de relho, porque disse, como é ruim assim. O 13 de maio tirou-lhe das mãos o azorrangue, mas não lhe tirou da alma a gana. Conservava a negrinha em casa como remédio para os freneses. Além dessa perspectiva, há também nesse elemento a ideia de tempo de duração da narrativa. Seguindo o exemplo anterior, o enredo de Negrinha ocorreu durante pouco mais de um mês. Aquele dezembro de férias luminosa, rajada de céu, trevas adentro do seu doloroso inferno envenenara. Brincara o sol no jardim, brincara. Acalentara dias seguidos, ó linda boneca loura, tão boa, tão quieta, a dizer mama, a cerrar os olhos para dormir. Vivera realizando sonhos da imaginação, desbrochar-se da alma. Morreu na esteirinha rota, abandonada de todos como um gato sem dono. Jamais, entretanto, ninguém morreu com maior beleza. O delírio rodeou de bonecas, todas louras, de olhos azuis, e ninguém morreu com maior beleza. E bonecas e anjos remoinham em torno numa farandola do céu. Sentia-se agarrada por aquelas mãozinhas de louça, abraçada, rapopiada. Temos também o espaço no qual é feito o conto. O espaço de um conto é, em linhas gerais, o cenário no qual os personagens executam e sofrem as ações que compõem o enredo. Relembre o cenário de O Amor, da obra Laços de Família, de Clarice Lispector. A cozinha era, enfim, espaçosa. O fogão esguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. O enredo é definido como a sequência das ações que compõem a história. É o enredo que traz movimento para o gênero narrativo. E também no conto tem o conflito, que pode ser definido como a situação-problema vivenciada pelos personagens em uma narrativa. No caso do conto, por ser um gênero curto, o conflito costuma ser único.